Olá, meu nome é Dr. Cristiano Paiva, eu sou urologista, conduzindo aqui essa segunda temporada do podcast Homem de Sucesso, que foi dedicado para você que busca conhecimento de qualidade na área médica, busca empreender também no segmento médico, construir sua equipe, o seu negócio de sucesso. Então, isso que a gente discute nesse podcast. E hoje eu estou tendo a felicidade, a honra de receber uma das maiores autoridades da tricologia, quer dizer, cabelo, cuidar de cabelo do Brasil, que é o Dr. Pablo Cirino. Muito prazer te receber aqui no podcast Homem de Sucesso. Que é isso, meu amigo. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, tá? A gente já acompanha, né, o teu trabalho, a gente tem vários pacientes em comum, né? Com certeza. Então é um prazer estar aqui também, podendo contribuir e conversar um pouco de um assunto que eu adoro, né? Perfeito. Pablo, esse podcast, ele, antes da gente entrar no que a gente faz muito bem, que são nossas áreas de atuação, eu sempre abro um espaço para a pessoa contar a história. Como é que foi desde a época de acadêmico de medicina, entendeu? Como é que foi a construção da sua carreira, entendeu? Como é que foi seu histórico? Vou te falar por quê. Muitos acadêmicos de medicina, eles vão ouvir esse podcast, ou ver, né? E isso aí serve de fonte de inspiração para muitas pessoas, que muitas vezes não têm ideia de, para chegar onde você chegou, como eu cheguei, todo um processo de construção de carreira. Eu queria que você falasse isso desde quando você era acadêmico de medicina. Legal, legal. Cara, isso é maravilhoso, né? É bom que a gente até remonta, né? Relembra a nossa história, Exatamente. Como a gente começou. Era assim, eu sempre quis ser médico. Meu pai é médico, dermatologista, sou fã dele, né? Meu herói, né? A gente tem uma relação muito boa. E ele é médico e sempre eu via, né? Ele chegando em casa, naquela época se usava muito branco e tal, então eu achava legal aquilo lá, né? E eu comecei a ver ele cuidando das pessoas e na época dele, ele é dermatologista também, não cuidava tanto da parte estética, mais a questão de doença. Mas mesmo assim, a doença de pele é uma coisa que pode ser estigmatizante, né? Perfeito. Então todo mundo olha, já vê aquilo lá. Então assim, quando eu vi os pacientes melhorando, a alegria que causava mudava, sei lá, a atitude do paciente, ficava mais feliz, né? autoestima, tudo. Eu achei sempre aquilo muito legal. E comecei essa semente aí de querer ser médico, foi a partir daí. E meu pai é calvo. Meu pai tem o pior grau de calvície, grau 7, não tem nada assim, não dá pra recuperar mais. E foi outra coisa que começou a me chamar um pouco a atenção. Eu disse, cara, eu não quero ficar assim não. Eu amo meu pai e tal, mas eu não quero ficar assim e tal. E aí, dentro já do curso de medicina, eu já amava dermatologia, é uma especialidade assim fantástica, né? Tem muita coisa, muito estudo, muita ciência. E aí eu fui meio que guiando aí para essa parte capilar, né? Perfeito. O cabelo é uma coisa que sempre, até antes de pensar em ser médico, é uma coisa que chama atenção, né? Chama o cabelo muito. bonito de uma mulher, de um homem cheio. A gente vê que até na história aí do cabelo tem várias coisas, né? Castas diferentes que usam cortes diferentes. Isso. Tem a própria história do Sansão, que vem de onde vem a força. Exatamente. Então é uma coisa que é muito forte, né? Não é só um anexo da pele, não. Traz muita coisa de autoestima, de reconhecimento. E aí eu comecei a gostar muito dessa parte capilar. E aí eu fiz faculdade de medicina em Salvador. Eu sou paraibano, sou de Campina Grande. Passei em Salvador, fiz 6 anos lá em Salvador. A parte da dermatologia era muito boa lá. E assim, eu tive um contato bom, fiz a parte do meu optativo, né? A gente da dermatologia, na medicina faz um optativo. Eu passei 3 meses na Alemanha. Olha só que legal. É bem legal lá, porque assim, é o maior hospital de dermatologia, né? A gente nunca ouviu falar, né? Hospital em dermatologia, mas o maior hospital em dermatologia do mundo, tem mais de 300 leitos, só de todos os tipos de doenças dermatológicas. E para mim foi muito bom estar inserido nessa parte da ciência e tal. Enfim, tive o convite de fazer a residência lá, mas a medicina é um pouco diferente, não. Preferi voltar para cá, vim e comecei aquela saga, né? Estudar para residência e tal. Bem difícil, né? Dermato ainda é. E aí, graças a Deus, eu passei na UFRJ. Lá Olha no só Rio. que legal. Foi sofrido. Uma grande escola, né? Grande escola. E assim, foi onde começou a dermatologia brasileira, né? Juntamente com um grupo lá de São Paulo. E aí eu fiz 3 anos lá. É maravilhoso, assim. No Hospital do Fundão tem ótimas referências lá. E lá foi onde eu realmente fui introduzido na parte capilar. Olha que tem legal. o Dr. Celso Sodré, que é o nosso mestre da parte capilar. E, cara, era incrível. Assim, cada ambulatório da dermatologia eu saí assim maravilhado, porque o cabelo tem uma importância muito grande na nossa vida. E foi lá que eu comecei a ver vidas sendo transformadas através da questão capilar. Isso. Eu vi que pessoas chegavam lá arrasadas e depois quando começava a recuperar aquela questão do volume, até a atitude do paciente era diferente. Chegava meio cabisbaixo,
meio reclamão, né? Sem querer falar muito. Depois já voltava feliz, já voltava mais arrumado, as mulheres voltavam maquiadas. Cara, que é isso? Que maravilha, né? Eu quero fazer parte disso aí, né? Dessa transformação. No momento que eu estava lá no Rio, a gente fazia só a parte da tricologia, que eu acho que isso é uma coisa importante a gente explicar, né? Explica, o público vai querer saber isso aí. Pois é, o que é a tricologia? A tricologia médica é o estudo das doenças dos cabelos, tá? Então, assim, tudo que pode estar afetando no cabelo, queda de cabelo, diminuição do volume, o cabelo quebra com mais facilidade, enfim, o embranquecimento, né, mais precoce, tudo que altera a questão do cabelo, existe uma ciência que a gente pode tratar, é uma ciência médica, né? Então tem alterações hormonais, questões alimentares, então é um estudo muito denso. Só para tu ter ideia, tem mais de 2.000 causas de queda de cabelo. Então nem sempre é vitamina, né? Tô tomando uma vitamina, tá? Nunca é assim. E aí é onde entra essa parte do tratamento, que para mim é mais importante. E aí a gente via que no seguinte, quando a gente fazia o tratamento, a gente melhorava até certo ponto. Não conseguia melhorar mais daí. E eu ficava, cara, será que não dá para fazer mais nada? E aí foi, a questão do transplante capilar no Brasil já estava começando a crescer um pouco, só que no Rio, no momento, não tinha nada assim mais de especialização. Aí foi aí que eu fiz um fellow, né, na USP, foi aprovado lá, fiz cirurgia dermatológica 1 ano, e depois eu fiz de tricologia capilar. E lá eu tive a oportunidade de conhecer vários cirurgiões, aí eu montei a minha clínica lá, transplante capilar, junto com alguns sócios, e aí eu fiquei 6 anos lá em São Paulo. E aí foi lá que eu comecei, né, a fazer a parte da tricologia associada ao transplante, que às vezes é uma dificuldade. Eu acho que é até uma dor do paciente. O paciente chega às vezes para mim e fala, eu já fiz 3 transplantes, já fiz 4, 5. Cara, por quê? Não faz sentido fazer tanto transplante assim. Você tem que fazer, o transplante é uma coisa reparativa. Isso. Mas se você tiver associado ao tratamento, você não vai precisar fazer. Então eu vejo que meus pacientes hoje, quando eu associo os dois, faz 1, 2 transplantes no máximo, na vida. Porque a gente consegue manter esse tratamento, manter o cabelo. E aí, enfim, a gente foi desenvolvendo, eu tive a oportunidade ainda de fazer o meu doutorado na USP, eu finalizei agora no ano passado. Eu fiz a parte da pesquisa na Universidade de Minnesota. Olha só. Que foi ótimo também, que eu acompanhei, para mim é um dos maiores cirurgiões aí de transplante capilar do mundo, né, questão de referência de artigo científico. Então, para mim foi uma experiência muito boa, né, até chegar como a gente tá, e agora inserido aqui em Manaus, que tá muito legal. Outra coisa que a gente troca de experiência, né, eu tenho muitos pacientes que frequentam o seu consultório da mesma forma inversa, né? Isso. E uma das questões que a gente sempre discute, que realmente movimenta essa nossa relação, né, profissional, que é extremamente saudável, é a questão da testosterona e do cabelo. Antes de falar do assunto em si, eu queria que você falasse, por exemplo, aquele paciente que já tem queda de cabelo, tem diferença, por exemplo, o que é uma calvície androgênica, entendeu? O que é uma calvície de outras causas? Como é que você avalia quando o paciente chega no seu consultório? Legal. Isso é um assunto maravilhoso, né? E agora, então, que está em alta, né? Exatamente. Pois é, assim, é isso que eu te falo, tem mais de 2.000 causas de quedas capilares. Então, primeira coisa, começou a perceber qualquer alteração no volume, na textura do cabelo. Tem que procurar logo um especialista. Por quê? Porque pode ser só um eflúvio telógeno, por exemplo. O que seria isso? Eflúvio telógeno, o nosso cabelo, eu sempre falo, o nosso cabelo é um termômetro do nosso corpo. Certo. Então, se a gente tem qualquer alteração interna, alguma mudança nutricional muito extrema, algum estresse psicológico muito extremo, início de algum anticoncepcional, por exemplo, no caso das mulheres, tudo isso vai fazer com que ocorra uma sincronização do ciclo capilar e depois de 2 a 3 meses o cabelo vai cair. E isso é só uma manifestação, não é uma doença. Então a mulherada chega desesperada lá no consultório, meu cabelo tá caindo muito, e aí eu investigo, a gente tem que investigar geral, né, como um todo. Então eu passo uma bateria de exames para ver se tem alguma alteração hormonal e tal, mas o eflúvio telógeno ele vai passar. Então não é uma doença, entendeu? Então é uma das principais causas, na verdade, assim, de alterações de quedas capilares. Mas quando eu começo a ver, lá na clínica a gente comprou agora uma inteligência artificial, que vai dar como se fosse uma bioimpedância do cabelo, é basicamente isso. Top. Porque antigamente a gente olhava e comparava meio que no olho, né? Essa foto melhorou, não melhorou? Agora não, a gente tem um parâmetro digital mesmo, que quantifica a espessura, a densidade, tudo que é importante para o cabelo. Então, quando o paciente passa lá, a primeira coisa eu já faço essa avaliação e vejo se realmente tem algum grau de afinamento, porque assim, começa a ter um afinamento capilar, aí a gente já começa a pensar em outras coisas, né? Principalmente a calvície. Né? A calvície, que é a alopecia androgenética, que a gente, né, chama cientificamente alopecia androgenética, vai ter outro mecanismo de ação. O cabelo começa a afinar e vai ficando cada vez mais fino e menor, que é um processo que a gente chama de processo de miniaturização. O cabelo vai virando uma miniatura dele mesmo. Entendi. Só que assim, é um processo tão lento que o paciente não percebe. Isso é interessante. O pessoal chega lá no consultório e fala assim, cara, eu
Percebi que eu tava ficando careca quando eu vi uma foto minha no celular de 1 ano atrás. Olha. Porque vai afinando tão lentamente que você meio que vai acostumando, a gente tá sempre se olhando, né? Mas quando você vê retrospectivamente, perdeu muito tempo. Eu sempre falo, olha, o nosso olho ele nos trai em relação ao cabelo. não dá pra gente saber, né? Por isso que eu falo, todo mundo tem que fazer essa análise. Porque eu tenho um paciente que faz o acompanhamento, foi interessante, voltou agora há pouco tempo, o cara veio comigo, fiz o protocolo, ele precisou viajar, enfim, depois de 4 meses ele voltou, doutor, não fiz nada. Eu quero voltar, vou retomar. Aí eu fiz de propósito, já sabia. Fiz, tu achou que piorou? Nesses 4 meses agora? Eu disse, não, tá a mesma coisa. Aí eu fui fazer de novo a análise capilar. Ele estava com 130 fios recuperáveis, ele voltou só com 80. Olha só. Perdeu tudo isso, perdeu tempo. Então, tempo é cabelo, né? Isso. Então, assim, tem todo um esquema que a gente faz de tratamento, né? Pra gente, pelo menos, primeiro fechar o diagnóstico correto. Que a gente começa, se você não sabe pra onde você vai, né? Qualquer caminho serve. Então, a gente fecha primeiro o diagnóstico, vê qual é o problema do paciente e a partir daí a gente vai guiando o tratamento. Agora, em relação especificamente a essa alopécia androgenética. Então, assim, porque o paciente que quer usar testosterona, alguns eu comento. Na verdade, assim, 2 assuntos que eu comento bem com o paciente antes de iniciar o protocolo de testosterona. Um é cabelo e outro é fertilidade. Isso. Entendeu? Então, são 2 coisas que eu sou extremamente preocupado e você também é, né? Então, assim, quando chega um paciente, quer dizer, primeira vez que vai no seu consultório, calvo, e que tem histórico de também fazer a reposição de testosterona, qual que é a sua abordagem desse paciente? Assim, a gente pensa muito, muito parecido, né? E assim, eu quero voltar um pouquinho em relação a essa questão da testosterona, que excelente. Assim, quando começou, né, esse boom aí de testosterona, eu fui um pouco contra, assim, eu falei, cara, vai detonar o cabelo. A gente pensa muito na nossa área, né? Eu pensei na minha área. E eu fui um pouco contra, beleza. Quando o paciente chegava, ele gostava tanto. Ele adorava, cara, eu tô melhor. E eu, não, peraí, minha função é estar do lado do paciente. Exatamente. Não vou ficar pensando só na minha parte, porque não adianta o cara estar cabeludo e tá cansado. Isso. Né? Não tá conseguindo desenvolver. A testosterona reposição melhora até nível de concentração, tudo. Trabalho, tudo. Cognitiva, tudo. Tudo, pois é. Então eu pensei, não, peraí, o que é que eu posso fazer pelo menos para minimizar? Isso. Então quando o paciente chega lá e fala que quer fazer, eu fiz, olha, eu tô contigo. Eu explico, olha, vai afinar seu cabelo. Se tem histórico de calvície na família, a chance de afinar é muito maior. É por esse motivo que a gente vê. Tem uma pessoa que faz reposição e o cabelo tá ótimo. Tem outra que faz reposição e o cabelo tá bem ruim. Por quê? É porque ele não tem a questão genética também. Isso. Né? Então, assim, se ele tem a questão genética, aí eu dou um alerta maior. Olha, pode ser que piore muito o cabelo e tal. Mas a primeira pergunta que eu faço, você tá bem? Tá satisfeito? Eu vou te falar que, assim, na minha estatística lá na clínica, 80% das pessoas estão muito satisfeitas. E aí, nesses 80%, como é que tá a tua programação com o seu médico? Isso. A minha programação é fazer isso, é manter por muito tempo, é manter, beleza. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou minimizar. Isso. Então, a gente consegue, com alguns tratamentos atuais, minimizar esse dano, que na verdade é um efeito colateral, vamos dizer assim, na parte capilar, né? Isso. Então, eu sempre falo, meu amigo, a gente tem que atingir a tua melhor versão. Exatamente. Né? Eu quero que você fique bem e com cabelo. É isso. Então, aí a gente consegue dar uma minimizada nisso, mas eu vou muito de acordo, né? Tem um boom muito grande, né, Cristiano, em relação a essa questão da testosterona. Acho que tem muita gente que não tem essa preocupação que você tem de ver essa parte de fertilidade, cabelo e tal, e vai fazendo de forma aleatória. Né? E aí, assim, são nessas pessoas que eu vejo que às vezes não tem indicação de estar fazendo, entendeu? Isso. E aí, enfim, mulheres, por exemplo, com muita acne, exurtismo, né, muito pelo no corpo, tal, queda capilar extrema, tal. E às vezes eu pergunto, como é que foi essa abordagem e tal, e elas nem sabiam que podia causar isso. Então acho que é importante também comentar que pode causar e a pessoa bota na balança, né? A vida é feita de escolhas, né? Exatamente. Mas eu acho que assim, a gente trata muito bem dessa maneira, o pessoal fica bem conduzido. Assim. Só para você ter ideia do que eu vou te falar agora, por exemplo, eu recebo muitos pacientes de outros colegas que não são tricologistas, né? Muitas vezes, de repente, até falta de conhecimento. Então, quando eu começo o meu protocolo e que ele vai no colega que não tem o preparo que você tem, eles já falam logo. Falam assim, ó, para de usar testosterona, que senão você vai perder seu cabelo todinho. Lógico que o cara vai vir assustado, né? Tá. Aí eu falo para ele, tudo bem, doutor, é o seguinte, olha, eu tive lá na minha dermatologista, ela pediu para parar a testosterona, entendeu? Vai fazer mal pro meu cabelo. Aí eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. Você tem observado se quando você penteia o cabelo, se tem saído muito cabelo? Aí o paciente fala, não tem percebido. Então vai lá, você está tomando banho, você está lavando a cabeça e tal, nota-se no ralo, tá saindo muito cabelo, se tem cabelo lá e tal.
doutor, eu também não tenho observado isso não. Falou, ó, isso aí é um parâmetro grosseiro, mas ele já serve como referência se realmente você está tendo queda capilar ou não. Mas eu vou te dar uma sugestão, e aí vamos ver se você concorda. Vamos lá. A testosterona está te fazendo bem? Doutor, minha vida mudou. Exato. Minha mulher está feliz, meus filhos estão felizes, eu não chego irritado em casa, no trabalho estou rendendo muito mais, estou tendo disposição para ir para academia. Doutor, até minha autoestima melhorou, porque eu emagreci, entendeu? Estou bem, estou ganhando músculo e tal. Falei, pois é, então nós vamos fazer o seguinte, vou te encaminhar para um grande amigo meu, doutor Pablo, você vai fazer uma análise, e se ele falar para mim, falou, Cristiano, ó, tem que suspender, pronto, eu não vou nem discutir com você, porque aí realmente você vai ter que optar ou por cabelo ou por testosterona. Agora, se ele falar para você e vai falar para mim, falou, Cristiano, é o seguinte, 100% eu não garanto, mas eu te garanto que eu vou atenuar muito uma possível queda. Pronto, aí nós entramos num meio termo, que no meu ponto de vista fica bom para mim e para o doutor Pablo e principalmente para você. Então eu acho que a abordagem tá do lado do paciente, foi exatamente o que você falou. Exatamente, cara, isso é vital. E assim, não tem volta mais, né? Não tem. É fantástica. Claro, fazendo com cuidado. Com cuidado, monitorizando. Exato, né? Monitorizando não tem erro. E assim, não tem como você não querer ficar do lado do paciente, né? Não tem como. Nunca eu mando suspender. Nunca. Qual a situação que eu mando? O paciente não tá... É raro, tá? Eu lembro os nomes das pacientes que não tá gostando do efeito, acho que foi feito de maneira equivocada, tá odiando, eu falo, então suspende. Pronto. Porque vai ser o cabelo. Mas assim, nunca que eu vou dizer para suspender num paciente que tá satisfeito. Eu vou piorar a qualidade de vida. A nossa função é melhorar, né? Não tem melhorar dúvida. sempre. E assim, atenuar a gente vai atenuar sempre. Claro, tem paciente que a gente... O que acontece? Tem paciente que eu vejo que os caras fazem, às vezes, né? Tem vários protocolos, né? Mas que faz reposição semanal. Isso. De testosterona. E aí o que é que eu vejo? Tem muito paciente que eu consigo manter o volume capilar dele. Cara, a gente manter já é um resultado fantástico. Muito. Mas tem vários que a gente consegue melhorar e muito ainda. Então é muito pessoal. Então assim, nosso tratamento é muito individualizado, porque tem gente que vai responder muito bem ao tratamento, tem gente que eu consigo, por exemplo, com o tratamento a gente consegue ver que ele está tendo uma perda, mas é uma perda lenta. Entendeu? É uma coisa que eu falo, cara, é um cabo de guerra. Isso. Eu puxo de um lado, a testosterona puxa do outro. Se eu soltar aqui, vai embora. Aí teu cabelo vai, em um ano, tu tá careca. Entendeu? Isso. Então a gente tem que estar sempre segurando. Mas suspender, jamais. Eu não falo pra suspender, porque dá um resultado muito bom, né? O pessoal, eu vejo que ele já chega com outra motivação no consultório, mas eu explico, né? Tudo na vida não é uma balança, né? Tem que colocar. Se estiver incomodando muito, eu falo, olha, conversa com teu médico e vê. Porque se não tá valendo a pena pela questão do cabelo, aí você tem que ver com ele, é uma decisão sua, não é minha. Isso. Nem do prescritor, nem do teu paciente, por exemplo. Ele que vai ter que decidir se vai manter ou não, né? Uma outra coisa também, que é um assunto que a gente recebe muito no consultório, é assim, ó, nós temos aqueles inibidores, né, da 5-alfa-redutase, né, Isso. finasterida, dutasterida. Muitas vezes eu recebo receitas contendo esses compostos, né, que em alguns pacientes impactam em libido, entendeu, em rendimento. E aí ele pergunta, falou assim, doutor, e aí? Falei assim, meu amigo, nós vamos fazer o seguinte, não vou suspender, porque isso aí vai te ajudar. É aquele paciente que tem aquela chamada alopecia androgenética que vai fazer diferença nessa conversão de dar hidrotestosterona, né? Isso. Pronto, o que que eu faço? Meu amigo, eu entro com Cialis diário. Isso. Tá entendendo? Eu vejo nas tuas Não é assim? Pronto, eu aumento o suplemento vitamínico, eu faço a correção da testosterona. Que já melhora o libido, né? Meu amigo, tô te falando, a gente anda paralelo. Exato. Você cuidando do cabelo, eu cuidando dessa outra parte de performance, todo mundo vai junto. Vai junto. Então, é isso que aí eu acho, viu, Pablo, que muitas vezes os profissionais, eles não têm essa visão do paciente. Exato. Eles têm a visão do cabelo, ou eles têm a visão da testosterona, mas não têm a visão do cabelo e da testosterona. Exato. Né? É aquela ideia da medicina integrativa. Lógico. Tem que ver o paciente como um todo, né? Isso aí realmente é fundamental. E essa visão que a gente tem, essa facilidade que a gente tem de conversar, isso é uma coisa que em São Paulo, né, a gente vê com muita facilidade. Muita O facilidade. pessoal conversa, liga pro médico, e eu sempre falo, todos os meus pacientes têm meu telefone. Eu também. Fala comigo na hora, e assim, ó, passa meu contato pro seu médico, pra gente trocar uma ideia. Eu faço a mesma coisa. Porque é a melhor coisa, a gente tem que trabalhar em conjunto, né? A gente não pode ficar vendo só isso. E dá pra melhorar muito. Essa questão do cabelo, assim, da testosterona veio pra ficar, eu sou fã. Em algum momento eu vou querer com certeza fazer também, lógico. Entendeu? Porque melhora muita coisa. E a gente consegue manter, sim, um volume capilar. Agora, em relação a essa questão enfim, alguns colegas que falam mal e tal, eu vou te falar que, infelizmente, assim, eu vejo, Cristiano, médicos dermatologistas, que é quem tem realmente a obrigação de saber tratar cabelo, né? Na nossa formação de dermatologia, a gente tem a parte da tricologia e tal.
E trata errado. Cara, não é possível. Eu vejo a receita assim, cara, não é possível, não tem nada aqui para tratar o cabelo, entendeu? E infelizmente isso acontece. É por isso que eu sempre falo, tem que procurar um especialista. Né? A medicina está cada vez mais nichada, especialista em tricologia médica e também associado ao transplante capilar, que é a minha especialização também, para a gente acompanhar em conjunto isso aí. Então acontece muito de realmente a pessoa não saber tratar. Isso. Então assim, eu tenho vários pacientes que fazem reposição hormonal e o cabelo está lindo aí, maravilhoso, está performando bem e está tudo certo. Agora, Pablo, fala um pouquinho desse preparo, porque muitas vezes a pessoa pensa o seguinte, eu vou fazer um transplante capilar, já chega e transplanta. Não é assim, né? Não. Você tem que preparar, né, o folículo, né, tanto o local que vai receber. Me fala um pouco desse preparo, como é que funciona? Como é que funciona? O paciente que está no processo já de calvície, a gente tem que ver até que momento esse folículo é recuperável. Eu sou muito do recuperar primeiro, entendeu? Imagina que a gente vai, sei lá, colocar, enfim, transplantar em alguma região lá, e nessa região que a gente vai precisar colocar mais volume, tem muito cabelo que dá para recuperar. Isso. Pensa que a região doadora, que é de onde a gente retira os fios, ela é finita, ela acaba. Então, assim, a gente não pode sair transplantando a torta e a direita, não. A gente tem que cuidar bem desse folículo. É como se fosse a nossa poupança, né? Isso. Tem que cuidar com cuidado. Então, o que é que eu faço? O exemplo que eu dou no consultório é o seguinte, olha só, você está insatisfeito com alguma região da sua casa. Você vai reformar ou você vai destruir e construir tudo de novo? Não faz sentido. Então, assim, a gente reforma primeiro. Isso. A gente recupera todos esses fios para depois o que sobrar, um local que não evoluiu também, aí a gente transplanta. A diferença é absurda. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que chegam lá comigo, a gente tem uma escala lá para saber quantos fios esse paciente precisaria. E recentemente eu operei um paciente que de início ele chegou para mim que ia precisar de uns 4.000 unidades foliculares. 4.000 unidades foliculares, vamos tratar primeiro, vamos fazer um preparo por 6 meses. Em 6 meses a gente já vê um resultado muito bom no tratamento, com a técnica que eu desenvolvi, que eu faço lá, 6 meses é um tempo bom para a gente ver esse resultado. Dos 4.000 que ele precisava, ele ficou precisando só de 2. Olha só, metade. A gente recuperou 2.000, ou seja, 2.000 folículos que a gente não usou, que ficou guardado lá. E ele teve um resultado fantástico, como se tivesse feito o transplante de 4.000. Entendeu? Isso aí a gente poupou essa área doadora dele, para lá no futuro, se ele precisar fazer outro procedimento, ele vai ter cabelo. Então, assim, eu pego muito paciente, já fez 3, 4, 5 transplantes e, cara, é uma tristeza ver isso, sinceramente. Porque alguns médicos, assim, focam muito só no transplante. No transplante em si, não na manutenção, no cuidado, né? Cuidado, recuperação. Então, no geral, o paciente chega, eu falo, olha, vamos tratar primeiro. E outra coisa, com essa inteligência artificial, eu estou desenvolvendo os protocolos que eu meço até a área doadora. Eu começo a mostrar que, olha, até a tua área doadora melhorou. Então, imagina, se eu vou tirar um fio de uma região que ficou mais grosso, ele vai dar uma cobertura maior, vai dar um resultado melhor. Então, por isso que é interessante tratar até por essa questão, porque de onde o fio que a gente vai tirar, ele vai ficar mais grosso e o resultado do transplante vai ser melhor. Então, assim, raramente eu faço o transplante logo de cara. Raramente eu... Agora, uma coisa assim, só para a gente falar, principalmente o público leigo que de repente vai estar assistindo aí nosso podcast, Pablo evoluiu muito, né? Eu tô falando assim, antigamente tinha uma cicatriz gigantesca, né? Que fazia aqui na região occipital, né? Me fala dessa transformação, dessa cicatriz que antigamente existia, do que é feito hoje. Pois é, como é que começou, né? Isso aí, na verdade, o transplante capilar, ele começou com a técnica mais atual. Isso. Né? Só que o que é que o pessoal fazia? Foi uma revolução, foi até um dermatologista, o Warren Trice, que é um dermatologista de Nova York há muito tempo, ele retirava como se fosse um punchzinho, né? Mas tirava um tufo de cabelo, tipo de 16 a 20 folículos, da região doadora, da parte de trás, né? E colocava na frente. Aquilo foi uma revolução, né? Porque a pessoa que não crescia mais cabelo na frente, o pessoal ficou maravilhado. Só que ficava muito grosseiro, ficava aqueles tufos, que é aquele famoso cabelo de boneca, né? Que ficava esquisito. E aí o pessoal viu, não, peraí, essa técnica aqui é legal, a gente sabe que agora pega, porque era a dúvida será que pega? Se você tirar cabelo de um lugar e colocar em outro, vai crescer? Isso. E aí esse mito já caiu por terra. Não, vai crescer, mostra que cresce, mas não tá esteticamente legal. Aí depois o pessoal foi para FUT, que é o FUT, que a gente conhece, que é aquela técnica da tira, né? Isso. E aí tinha aquela cicatriz, né? Cortava, dava ponto e tal, e aí separava no microscópio as unidades foliculares mais delicadas, e aí foi uma revolução do transplante capilar. Dá resultados muito bons, tá? A questão, assim, eu já fiz a FUT, e a minha única dor em relação a isso era o seguinte, eu usava a mesma técnica, o mesmo material, e tinha paciente que ficava perfeito, imperceptível, paciente não dava, e tinha os que ficava ruim. Ficava com a cicatriz um pouco mais alargada. O grau de satisfação do paciente era ótimo, que ficava cabeludo e tal, mas assim, me incomodava ainda um pouco essa falta de controle. A gente médico gosta de controlar tudo, né? Tudo. Controlar tudo. E eu não tinha esse controle, porque eu usava a mesma técnica, e porque os pacientes reagiam de maneira diferente, são organismos diferentes. Isso. E aí veio o FUE, né? Que é Follicular Unit Extraction, né? Ou Excision, que a gente vai tirar um por um. Só que ao invés de usar um punch grande, que tirava até 20 folículos,
a gente usa uns punches menos de 1 milímetro. Olha só. Então a cicatriz é menor que 1 milímetro. Então eu consigo tirar de 1 a 4 fios. Então ficou muito mais delicado, né? A cicatriz basicamente hoje não dá para ver. Então o paciente, essa semana agora voltaram alguns pacientes com 10 dias de transplante capilar, você não vê de onde que eu tirei. Eu tiro de uma maneira totalmente aleatória, eu escolho os fios que eu vou querer retirar. Tem isso, né? Esse detalhe, né? Tem esse detalhe, porque eu escolho a técnica da tira, não. O que você arrancou ali, você vai ter que usar. Vai usar aquilo ali. Vai ter que usar. Tem fio que estava afinado, que estava no processo de calvície, estava lá, eu vou ter que colocar. Esse outro não. Então, por exemplo, se eu quero fazer um refinamento da linha anterior, eu já sei que é guiado pela inteligência artificial, qual o fio da cabeça parece mais com o fio aqui da frente, por exemplo. Então isso é uma coisa que também trouxe muita naturalidade e é uma coisa que eu sempre pergunto aos pacientes. Semana passada alguns pacientes vieram já com retorno depois de 1 ano, eu falei, e aí, quem te conheceu agora? Fala que tu fez transplante, cara, não tem quem fale. Isso mesmo. Porque isso é que a gente quer, né? O máximo de naturalidade. Claro que tem questão da técnica, a habilidade da coleta da unidade folicular, mas hoje em dia não dá para saber. Hoje em dia já seria inaceitável um transplante ser feito hoje em dia e ficar uma coisa meio grosseira, assim. Uma preocupação que eu tenho, que com certeza você também tem, é de fazer um excelente treinamento da sua equipe. Vou falar do meu caso. Então hoje eu faço grandes cirurgias e se realmente essa equipe não estiver alinhada, checando o material, vendo os detalhes do paciente, entendeu? Fazendo todo aquele checklist que a gente sabe que faz total diferença, né? Isso aí pode comprometer o resultado. Eu queria que você me falasse como é que você faz isso. Se você mesmo faz, ou se é um membro da sua equipe, ou se você tem uma empresa que faz isso, como é que você trabalha esse lado da sua equipe? Tá, quando eu comecei a fazer transplante capilar, eu comecei a fazer curso para assistente. Eu quis começar do começo ao fim. Se a gente não sabe como é do começo ao fim, como é que você vai cobrar, né? Exatamente. E eu aprendi a fazer tudo. A retirada, a punção, a separação em microscópio, tudo, do começo ao fim. E até treinei muito para fazer isso em São Paulo. E em São Paulo, com meus antigos sócios lá, eu comecei a pegar a primeira assistente. Era técnica e ela falava assim, olha, eu não tenho experiência em nada, eu acabei de acabar o curso de enfermagem. Perfeito, isso é perfeita para mim. Pronto, não tem visto, não tem nada. Não tem visto nada e eu vou começar do zero. E a gente começava do zero. Em outras equipes, tal, depois a gente foi montando, foi, né, aumentando essa questão da equipe, e assim, lá eu tive uma experiência boa de informar a equipe, o que dá certo, o que não dá certo, o perfil, né? O perfil é tudo, né? Perfil é tudo. Não precisa, escolheu bem, você tem um excelente profissional, né? Pois aí também colocar na área certa, né? Tem gente que é mais analítica, então tem que estar na parte do microscópio, por exemplo. Tem gente que é mais ágil, tal, aí tem que estar ajudando na questão da implantação, então tem que vir. Primeiro, ver o perfil e colocar na posição certa, né? Certo. Aqui em Manaus eu comecei a treinar também, todas do zero, não sabiam nada de transplante capilar, nada, assim, nada. E assim, lá em São Paulo, eu já pensando nisso, de montar outras equipes, toda a parte da cirurgia eu já gravava, eu já fazia uns áudios, enfim, ia fazendo tipo um PDFzinho mostrando os passos da cirurgia e tal, e comecei a dar essas aulas aqui. E aí eu fui treinando as meninas e elas depois com a experiência já começavam a treinar outras, mas sempre por minha supervisão, né, sempre olhando aquilo lá. E foi evoluindo bem, mas eu tô sempre em cima, elas na minha equipe tem uma que é a chefe da equipe, que fica vendo todos os processos também, mas eu tô sempre olhando, né, a gente tá sempre melhorando a técnica, e é sempre uma evolução, né, Cristiano, sabe bem, né, congresso que a gente vai e tal, então toda vez que eu viajo, eu voltei agora no congresso dos Estados Unidos, voltei só, a gente não vai fazer assim mais não, a gente vai fazer assim, toda vez a gente tá mudando, né, mas mudar pra melhorar, né. Lógico, com certeza, isso aí faz total diferença, né, Pablo? Outra coisa também que você falou muito bem, que isso aí é uma coisa que eu coloco como lei lá na clínica, que é processo. Pessoas e processo. Porque se a pessoa não define o processo, ele não vai saber como aperfeiçoar, como corrigir uma falha, como realmente tornar aquele atendimento ainda mais otimizado, não só na agilidade, como também no resultado, né? E só quem tem serviço que depende de outras pessoas é que tem noção disso, né, Pablo? Processo é tudo, né? Se tu não tem processo, tu não tem nada, né? Isso. Cada cirurgia ou cada situação, atendimento vai sair de uma maneira totalmente aleatória, né? Então, assim, o que é que a gente tem feito lá na clínica? O processo é importante, a gente tem a gente contratou algumas empresas para ir montando alguns processos. O meu interno do capilar sou eu que monto. Ninguém vai entender mais que eu, né, nessa parte. Mas eles ajudam um pouco. Então, o processo a gente tem todo o passo a passo do paciente que vai lá com a gente, a questão do, enfim, inicia na consulta, no tratamento, na análise e depois na parte cirúrgica também. A gente tem todas as orientações. Então, assim, depois de 3 horas de cirurgia, a gente sempre manda um áudio, o paciente, aí, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. No dia seguinte também tá sempre dando esse apoio. Mas, além do processo, tem a pessoa certa para fazer isso. Porque, assim, às vezes em uma equipe, somos 8 lá na clínica, né? No transplante capilar a equipe é muito grande.
E não dá para deixar solto, né? Não dá. Então, ó, você faz isso, você faz aquilo. Então, por exemplo, tem uma técnica lá que ela fica responsável em anotar tudo da cirurgia. Quando que começou a punção, quando que começou, enfim, a anestesia, tudo certo, porque depois o que a gente faz? Eu boto isso tudo no Excel e vejo onde é que a gente pode melhorar aqui, onde é que a gente pode acelerar o processo, entendeu? Porque tração capilar é tempo, né? Isso. A gente quer fazer sempre, a gente já está fazendo cirurgias giga-sessões em tempos mais curtos, mas a gente quer sempre melhorar, né? Essa busca da excelência tem que ser para sempre, né? Porque no momento, eu penso isso muito em qualquer profissão, mas médico, no momento que você tiver, tô bem, já não tá errado, tá na hora de parar, a gente tá tentando sempre melhorar. E evoluir, né, na nossa técnica. Exatamente. Pablo, falando do transplante em si, você fez o transplante hoje, como é que esse paciente evolui? Meu sogro fez implante, viu? Foi? Foi. Legal. E coceira, entendeu? Tem um exudatozinho. Isso. Quais são os cuidados? Parece que tem uma forma de enxugar, não pode raspar. Exato. Como é que funciona isso aí? Essa dica aí, né? Porque muitas vezes a pessoa está querendo fazer um transplante, mas realmente fica com esses fantasmas, essas dúvidas. Como é que funciona isso aí? É muito simples, tá? Eu vou te falar que uma das frases que eu mais escuto do paciente quando volta depois com cabelo grande, cara, se eu soubesse que era tão simples e tranquilo assim, eu já tinha feito há mais tempo. Isso é uma coisa que eu mais escuto. Dos pacientes que fizeram, né? Então eles passaram por todo esse processo, por toda a experiência. Então assim, é muito tranquilo. O que é que a gente faz? Eu faço vídeo para tudo, né? Eu faço áudio explicando como é que vai ser e de acordo com a etapa da cirurgia. Então geralmente o pessoal faz a cirurgia hoje, né? Aquelas bolinhas branquinhas, né? O pessoal às vezes não gosta de ver, tá? Mas só fica um dia aquilo. No dia seguinte aquilo lá é a pele normal que vai ressecar, vai formar uma crostinha. No dia seguinte já formou a crostinha, o que é que tem que fazer? A gente separa em duas regiões. A região receptora, que é onde a gente colocou os fios, vai ter um cuidado diferente. Vai ter que ficar sempre fazendo uma hidratação, de hora em hora. É água filtrada mesmo, não é nada específico. Fazer essa hidratação. E a região doadora, que a gente fez, a gente vai ter o processo de lavagem que você pode lavar normal, tá? Pode esfregar um pouquinho, não tem problema não. É até ideal fazer isso. Na região receptora não. A gente dá tem todo um kit pós-operatório que a gente coloca só um espumador, é um shampoo neutro, uma espuminha que você coloca, você dá só um leve tapinha, não pode esfregar. Porque o folículo, nesse período de... Não tá aderido ainda, né? Não tá totalmente aderido, então pode sair. Então tem uns cuidados aí na hora de dormir também, né? Dormir de barriga pro lado, dormir um pouquinho barriga pra cima. Esses cuidados iniciais que eu falo, até uns 5 dias é bom ter um pouco de cuidado, não deixar o jato do chuveiro cair muito forte, entendeu? Eu até falo, olha, se tiver um chuveirinho ou um copinho, é melhor. Isso. Aquilo é a muda, né? É lógico. O enxerto que você demorou tanto tempo, né, pra fazer, e quando fez, tem que fazer com que ele cresça, né? Depois disso aí, as crostas caem, geralmente lá a gente faz uma lavagem, então um spa capilar lá na clínica, a gente pede pra voltar no dia seguinte da cirurgia e depois de 10 dias. 10 dias quando ele volta é só para fazer a lavagem final, que aí basicamente o paciente fica totalmente sem crosta, então a estética já melhora bastante. E esses fios já estão grandes, né? Então o paciente fica muito animado, né? 10 dias, nossa, tá crescendo rápido e tal, mas eu falo, olha, esses fios vão cair. Então não se preocupe, o que você colocou agora, de 10 dias da cirurgia até o segundo mês da cirurgia, vai cair tudo. Esse é o normal. Cai, o bulbo fica lá dentro e depois de 3 a 4 meses da cirurgia, esse cabelo vai começar a crescer. E vai crescendo de uma maneira totalmente aleatória, tá? A unidade folicular, né, o folículo, ele é um órgão independente. Então, um pode estar crescendo e o outro está lá ainda, latente. Então, 3 a 4 meses começa a crescer, 6 meses depois, tem muito paciente meu que já tem o resultado final. Mas não é o comum. O comum mesmo é de 6 meses a 12 meses, o cara vai ter o resultado final. E aí, nesse período aí, 2 a 3 meses, o paciente pode começar a ter coceira, naquela descamação, que é da cicatrização. É do processo. É do processo normal, mas eu já deixo receita para tudo, tá? Olha, começou a coceira, você vai usar isso aqui. Foliculite, que dá também, imagina, o fio, a unidade folicular tá lá dentro, né? Ela vai precisar... Começar a sair, né? Sair, né? Passar pela pele e vai dar foliculite. Então eu falo, não arranca, não coça, não faz nada. Usa essa pomada aqui em cima que vai ajudar no processo. E acabou, é pouco tempo que fica assim. Eu vou te falar de período de desconforto, que é mínimo, tá? Poucas pessoas têm isso, mas 2 a 3 meses, assim. Depois o cabelo cresce, a pessoa nem não tem mais esse desconforto, entendeu? Então é um processo, eu considero muito tranquilo, eu raramente recebo mensagem, falo, tá doendo, dói, basicamente não dói. Isso. Depois, assim, é tranquilo, é mais isso que você bem falou, a coceira, né? Só e algumas dúvidas, né? Tô com foliculitezinha aqui, ali e tal, mas no geral flui super bem. Agora uma pergunta também que eu acabei lendo e é assim, ó, quem faz transplante, ele vai ter que ter algum cuidado especial, por exemplo, vamos supor que passaram 6 meses, deu tudo certo, cabelo excelente, tem algum cuidado, tipo de shampoo que usava antes agora vai usar, tipo de sabonete,
alguns cuidados especiais? Como é que funciona isso aí? Eu falo assim, no primeiro mês do transplante, eu peço para usar só o produto que eu passo. Tá. Que o paciente já ganha, isso é no kit pós-operatório. Depois do primeiro mês, volta com o tratamento que eu já passava antes. Certo. Mas não precisa, o fato de ter feito o transplante, tem que usar um shampoo diferente. Aí não, vai muito do cabelo de cada pessoa, entendeu? Mas eu sempre mantenho um tratamento. Porque a gente sabe, antigamente o pessoal falava, o cabelo transplantado não cai. Isso é uma mentira. É uma verdade parcial, vamos dizer assim. Porque esse cabelo pode cair o transplantado. Só que ele é mais difícil de cair do que o cabelo nativo, que já estava lá. Certo. Então, por isso que vale a pena a gente manter esse tratamento. Tanto pelo cabelo transplantado, quanto pelo cabelo que está ao redor, né? Que a gente, enfim, tem que manter esse tratamento aí. Então, a ideia do tratamento do shampoo é mais focado na questão do tratamento para manter esse transplante aí viável. É isso que acontece muito. O paciente faz um transplante hoje, daqui a 2 anos, está calvo de novo. Por quê? O transplante deu errado? Não, até deu certo. Mas a questão é que, como ele não tratou, evoluiu em outras áreas. Por isso que vale a pena a gente andar em conjunto, né? Tratamento e o transplante capilar, se for indicação desse caso. Entendi. Uma outra pergunta também, envolve até uma analogia com a minha especialidade. Por exemplo, a cirurgia de câncer de próstata, então, antigamente, a gente fazia cirurgia aberta, é uma excelente forma de tratar, porém, é uma cirurgia mais invasiva. Aí nós evoluímos para a cirurgia laparoscópica, onde o cirurgião, ele controla as pinças, né? Acho que na sua formação você deve ter visto cirurgia de vesícula. Eu fui monitor de urologia. Olha aí. E, por fim, entrou a cirurgia robótica, onde o cirurgião trabalha num console, ele tem um movimento articulado das pinças, quer dizer, uma coisa bem precisa, que faz muita diferença no controle da preservação do nervo da ereção e do esfíncter, que controla a continência urinária. Isso na minha área. A gente sabe que também existe a robótica na sua área. Existe. Pronto. Faz diferença? Não faz diferença? Existe alguma estratégia especial? Como é que funciona isso aí? Tá, isso é legal. Eu sou apaixonado por tecnologia, né? Eu adoro tecnologia. Também. Eu acho que tecnologia só vem para ajudar. E quando eu vi essa questão do robô, eu fiquei fascinado. E quando tu vê o robô funcionando, é legal também. Certo. Opa, legal, funciona bem, beleza. Vamos para a parte prática agora, né? Parte técnica. Primeiro, a cicatriz do robô fica maior. Isso já não é legal. Pronto. Né? É coisa que muita gente, as pessoas não falam, né? Não falam. Vamos operar pelo robô e tal. Como é que funciona o processo? Só para entender o processo do robô. Como é que funciona o transplante capilar? Primeiro eu vou coletar as unidades foliculares, ou seja, eu vou fazer a punção. Isso. Funciona. Depois eu preciso retirar com a pinça aquelas unidades foliculares. Depois essas unidades foliculares vão estar todas misturadas. Tem fio de 1, de 2, de 4 e tal. Vai ter que ir para uma estação lá de qualidade do fio, onde é feito por humano mesmo, vai ter que separar um por um. Às vezes vem um fiozinho que vem com uma gordurinha, você tem que tirar. Vai ter essa é uma das partes mais importantes. Depois você vai criar o local para implantar e depois você implanta. O que é que o robô faz? Só faz o furo. Acabou. Entendi. O robô não faz mais nada, ele só faz o furinho e acabou. Hoje em dia tem uma evolução do robô, vou chegar lá. Mas o robô que está atualmente no Brasil, ele só faz o furinho e acabou a atuação do robô. Então assim, você para ver, é um investimento altíssimo. O robô aqui, a última vez que eu vi aqui estava tipo, uns R$2 milhões, uma coisa assim. Altíssimo para fazer pouquíssima parte da cirurgia. E outra coisa, o robô, eu já vi o robô e em cirurgia dá problema. E aí o cirurgião tem que parar a cirurgia, tem que entrar em contato com os Estados Unidos, tem que ligar para eles atualizar o software. Então imagina isso no meio de uma cirurgia de parar, entendeu? Tudo bem, não é sempre que acontece. Isso. Mas eu não acho que vale a pena. Sinceramente, assim, eu fui até convidar, vamos fazer parte da sociedade, do robô e tal. Aí pra quê? Eu disse, não, o marketing, cara, não, velho. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado como médico, claro. Não tem nem dúvida. O marketing é importante, mas eu não vou fazer um marketing para enganar o paciente. Isso não dá, né? E aí eu achei que não vale a pena. Então o robô é muito legal, ele faz essa parte. O que está no Brasil, né? Aí eu fui no congresso agora, nos Estados Unidos, e tem a evolução desse robô. Aí tá começando a ficar mais legal. A cicatriz ainda é maior, a velocidade do robô ainda é inferior. Então, assim, a minha velocidade é, em média, aí 3 vezes mais rápido do que o próprio robô. Olha só. Para um cirurgião é bom, né? Porque o robô, ele localiza a unidade folicular e ele já coleta. Então, para mim, é uma área que eu vou estar só controlando no robô. Eu não vou estar lá na máquina diretamente. Isso. Mas o que é que tem de evolução? Ele faz essa parte, ele consegue coletar cabelo de outra região, por exemplo, da lateral. Os robôs do Brasil não conseguem tanto aqui nessa lateral, que é importante esse fio, que é um fio mais delicado para a gente fazer a linha anterior. Isso. E agora ele está começando a desenhar o sítio onde você vai colocar os fios e a implantar. Só que assim, a distância da implantação ainda é muito, muito longa, muito distante uma da outra. Não está legal ainda. Eu acredito que em algum momento ele possa chegar muito próximo da gente, né? E é o que a gente está vendo, né? Isso. Como um tudo aí.
E nesse momento talvez valha a pena a gente pensar em investir nessa parte robô, mas é isso que eu te falo, assim, o transplante capilar é uma coisa muito artística, né? Entendi. Então você vai falar assim, olha, tem esse quadro aqui que foi pintado por, sei lá, Pablo Picasso. Isso. E esse aqui foi por uma inteligência artificial, um robô. Entendeu? Então tem coisa que às vezes fica meio travada, assim, os resultados que eu vi do robô não achei legal, entendeu? Então é uma coisa muito pessoal também, tem gente que pode amar o robô, né? Entendi. Mas eu acho que vai evoluir em algum momento para chegar nesse nível bem próximo aí da mão humana mesmo, né? Então, perfeito. Pablo, eu falo que assim, esses bate-papos que a gente tem nesse podcast aqui são tão produtivos que a gente perde até a noção do tempo, né? Exato. Mas eu queria que você deixasse como mensagem, né? Para esse paciente que tem dúvida se testosterona pode caminhar junto com a saúde capilar. E eu queria que você finalizasse também falando onde você atende, onde é seu consultório, entendeu? Falar um pouquinho da sua equipe, para a gente finalizar com chave de ouro esse podcast. Ah, maravilha, Miguel. É um papo tão prazeroso que a gente nem percebe, né? Vai embora, vai passando, fluindo. Vai embora, Pois pode sim, total. Tá? Eu tenho vários pacientes, eu vou te falar que eu acho que em média aí, metade dos meus pacientes fazem algum tipo de reposição, seja via chip, ou reposição direta, ou gelzinho, né? Enfim, e dá para caminhar super bem, tá? Então, assim, nunca eu falo para parar. Só naquela situação que o paciente fala, não estou gostando do resultado, que é raro. Isso. E então tudo bem, então a gente para, mas no geral a gente sempre caminha junto, dá pra gente segurar bem. Claro que o resultado que eu vou dar do cabelo é um pouco inferior para quem tá usando, mas é um resultado que é super satisfatório, né? Para quem já tá usando, juntando tudo, vendo o paciente como um todo, né? Isso aí dá pra caminhar tranquilamente, é o que a gente vê diariamente com os nossos pacientes, né? Que teve lá. Eu atendo no Cristal Tower, né? Nosso vizinho lá, no 6º andar, sala 601. E eu vou, assim, de dica que eu falo pro paciente é assim, cara, tempo é cabelo, não perde tempo. Não perde tempo, às vezes tem muito tratamento de vou ficar fazendo tal coisa, sei lá, alguém me indicou um shampoo, cara, shampoo não trata a queda do cabelo, é uma questão, né, shampoo de queda não trata a queda do cabelo, então assim, procura logo um especialista, entendeu, não fica perdendo tempo, e eu acho que o mais importante é que assim, além de perder tempo e dinheiro, né, que você fica procurando, sempre tem remédios milagrosos, né, que fala aí na internet, você perde a esperança, então muito paciente chega pra ele e fala, já fiz de tudo, e nada melhora, o que é que você fez? Já passou em algum consulta com um especialista? Não. Então, assim, tu perder a esperança de um tratamento é a pior coisa, eu acho. Lógico. Né? Então, começa com o caminho certo, com qualquer alteração, procura um médico especialista, tricologista, tá? Acompanha essa questão, e aí é muito mais fácil a gente caminhar junto, né? Eu falo, tô querendo fazer testosterona, eu falo, quando? Eu quero que eu peço geralmente, fala, me dá 2 meses. Me dá 2 meses que eu vou preparar, eu vou meio que blindar teu folículo, e aí você pode começar. Pronto, isso aí é fundamental, né, Pois Paulo? O ideal seria a gente, na verdade, o mundo ideal seria a gente preparar, tipo, até antes de fazer a reposição. E aí dá pra caminhar super bem, super tranquilo, isso aí é tranquilo de se fazer. Ótimo. Pablo, eu queria te agradecer, a gente sabe que você é uma pessoa extremamente ocupada, não só com seus pacientes, a gente tem família, né? Que muitas vezes a gente deixa pra vir numa oportunidade dessa aqui, mas eu falo, viu, Pablo, que a gente que também, graças a Deus, se organizou para isso, a gente tem um papel social na sociedade, né? Exato. De dividir um pouco do nosso conhecimento, que graças a Deus é um conhecimento muito sólido, não só no Brasil, mas assim como você também, a gente tem a oportunidade de ir para fora do Brasil, entendeu? Conhecer outras experiências e trazer para os nossos pacientes, né? Exato. Então, te agradecer mais uma vez, falar que eu sou um admirador do seu trabalho. Não, tu falo mesmo. Entendeu? Amigo. E falar que eu estou sempre à sua disposição, à disposição dos seus pacientes. Falar que a gente tem realmente feito a diferença, né? Nesse homem que busca performance e cabelo. Te agradecer. Eu te agradeço pela oportunidade, meu amigo. Um grande prazer, tamo junto aí. Qualquer coisa, só avisar que é um prazer a gente tá seguindo junto aí na melhora do nosso paciente, que é o que a gente quer, né? Com certeza. Queria agradecer a você que participou junto com a gente aqui nesse podcast, com a sua audiência. Falar que mais uma vez esse podcast foi criado para você que quer realmente saber mais como profissionais de alta performance, médicos de sucesso, conduzem as suas equipes, uma visão empreendedora do negócio e falar que é muito importante você ter esse conhecimento. Um grande abraço.